Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou o Paulo Gala e hoje a gente vai conversar sobre um tema fundamental, que é a questão da saúde, da economia da saúde, se é que eu posso chamar assim, né, na falta de um tema melhor, e na questão mais preocupante do momento, que é a pandemia. E para isso a gente conta aqui com dois gigantes do setor, talvez das pessoas que mais conheçam as questões práticas e as questões teóricas, né? As questões, vamos dizer assim, conceituais relacionadas à parte de saúde do Brasil, né? E de prática, de política econômica, de policy making, que tem muita experiência, né? Eu estou falando do Carlos Gadelha, do professor Carlos Gadelha, que tem doutorado em economia pelo Instituto de Economia da UFRJ, que hoje é coordenador de prospecção da Fiocruz, né? Onde ele coordena o grupo de pesquisa em desenvolvimento, inovação e saúde, e o Pedro Palmeira, que é engenheiro químico, tem mestrado pela PUC do Rio, doutorado em processos químicos e bioquímicos pela Escola de Química da UFRJ, que eu considero dois gigantes do tema, né, de saúde e de economia da saúde, né? Eu continuo usando esse termo aqui, eles vão me corrigir, economia da saúde, porque eu não encontrei uma palavra melhor, né? Mas com isso a gente vai tratar de temas relacionados à economia e a bem-estar e saúde, que são duas coisas não separáveis, né? Acho que no programa vai ficar mais ou menos claro, né? E lembrando que o nosso programa tem o nome de Missão Desenvolvimento, porque a gente enxerga o desenvolvimento, não só o desenvolvimento econômico, mas o desenvolvimento social, o desenvolvimento no sentido de melhora de qualidade de vida das pessoas, de bem-estar, em todos os sentidos, né? A gente enxerga que isso depende de uma missão que seja capaz de articular o Estado, a sociedade, as empresas, o mercado. É uma missão que vai muito além simplesmente da maximização de lucro das empresas, ou seja, da ação do mercado pura e simples, né? É uma missão que envolve todo mundo. Por isso, o nosso programa tem esse nome, Missão Desenvolvimento. Eu vou começar pedindo para o professor Gadelha falar um pouquinho para a gente da questão das vacinas, e quando eu penso nisso, eu fico meio inconformado, assim, fico meio injuriado, porque o Brasil sempre foi conhecido como campeão da vacinação, né? O Brasil ganhou vários prêmios no mundo, era tido como um dos grandes exemplos de vacinação, de campanhas de vacinação, de metodologias, de processos de vacinação. E nesse momento que a gente mais precisa da vacina, né, no auge da pandemia no Brasil, com leitos de UTI lotados, com filas nas UTIs, com uma necessidade dramática de vacina, de vacinação, a gente não consegue vacinar a população, né? Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao Carlos Gadelha Gadelha, por que a gente não consegue vacinar as pessoas? Bom, primeiro eu queria dizer que é muito bom estar aqui nesse programa, nessa interação. Na Fundação Oswaldo Cruz, a gente vem desenvolvendo, há cerca de 20 anos, toda uma visão de que saúde é desenvolvimento. Sem ter uma base produtiva, industrial e tecnológica, nós não vamos conseguir garantir bem-estar para a nossa população. No fundo, a gente estava propondo, e o Pedro Palmeira aqui no BN10 foi um grande parceiro nesse processo todo, quebrar um muro entre a fronteira do mundo social e do mundo econômico e tecnológico. Desafortunadamente, a pandemia mostrou como o enfrentamento da pandemia, a gente começou a ver a sociedade falando de ventilador. Hoje todos falam de IFA, ingrediente farmacêutico ativo, isso é um termo super técnico, e hoje a população sabe, chegou o IFA, não chegou o IFA, aliás, tem uma boa notícia, a Fiocruz está com o IFA para produzir 15 milhões de doses ainda esse mês, tá? Mas, ou seja... Gadelha, explica para a gente explica o que é IFA também, porque eu sempre tive curiosidade, agora eu tenho o privilégio de ouvir, um dos grandes conhecedores do Brasil do tema. Está todo mundo desesperado atrás do IFA, a primeira coisa é entender o que é o IFA. Né? Eu vou dizer, ele caiu tão na boca da população que eu esqueci, vou agora explicar. Se o ingrediente farmacêutico ativo é aquela parte do medicamento ou da vacina responsável pelo efeito de prevenção ou de proteção. Por exemplo, na aspirina, o ácido acetilsalicílico é que evita a dor de cabeça. Na vacina para a Covid, o ingrediente farmacêutico ativo é aquele que faz o organismo gerar anticorpos para se proteger contra a doença. Então, eu vou dizer, ele é o ouro do conhecimento, o ouro tecnológico
sem o que a gente não tem, a gente só tem embalagem, produtos que não geram o tratamento ou que não geram a prevenção. Então, na verdade, né, hoje o Brasil depende, olha a situação, 95% dos produtos que geram o efeito terapêutico são importados. 95%. O caso das vacinas ainda é onde a gente é mais bem-sucedido. Né, eu digo, se não fosse a Fiocruz e o Butantan, nós estaríamos fritos. Né? O Brasil estaria de pires na mão, sem possibilidade, como tem a possibilidade nesse primeiro semestre, da gente cobrir a população prioritária, que são a população idosa, as pessoas que têm outros problemas de saúde, profissionais de saúde, entre outros Então, grupos. só, Né? só para eu entender melhor, Gadelha, então existem fábricas no Butantan e na Fiocruz que são capazes de produzir essas vacinas a partir de insumos que a gente importa, é isso? Porque, assim, como leigo, né? São fábricas... Para a Covid, a partir de insumos que a gente importa. Agora, o importante, Paulo, e aí eu acho que isso fortalece muito, não é como no caso dos ventiladores, que se tentou fazer reconversão em 2 meses. Na área da saúde, na área de alta tecnologia, você não converte, passa a produzir o que você não sabia produzir em 2 meses. São investimentos de décadas. A Fiocruz e o Butantan, não por acaso, têm 120 anos. Eles entraram nas modernas vacinas há 30, 20 anos atrás. Só para dar um exemplo, se o Butantan não soubesse produzir vacina para gripe, ele não saberia produzir a vacina para Covid. Se a Fiocruz, Pedro Palmeira vai ficar feliz com isso, não tivesse entrado nos biofármacos, que é a biotecnologia, aqueles produtos mais sofisticados para produzir medicamentos para câncer, artrite, não teria base tecnológica para produzir a vacina da AstraZeneca Oxford. Então, hoje a gente está baseando em IFA importado, mas tanto a Fiocruz quanto o Butantan têm 2 características. Produzem vacinas e medicamentos integrando o ciclo tecnológico completo, começa pela parte final, como é o caso agora da Covid, com a formulação, mas eles sabem produzir o IFA. E uma segunda característica importante, em parceria com o setor privado. Então, é falso um programa aqui que se chama Missão Desenvolvimento. Primeiro mito que a gente tem que tirar é essa oposição entre Estado e mercado. Não tem nenhum país desenvolvido que não tem Estado forte e mercado forte. E no campo da saúde a gente está mostrando isso, né? Então, hoje, na verdade, o Brasil tinha que dar um salto para ser inovador. O tempo de desenvolvimento de vacina se reduziu muito. A vacina para a Covid, isso é para a gente ficar feliz, foi desenvolvida em menos de 1 ano. A vacina que tinha se desenvolvido mais rápido na história foi a vacina para cachumba em 4 anos. Então, se acelerou. Agora, isso coloca o risco para o Brasil ficar fora. Porque como se acelerou o ritmo da inovação, se a gente não tiver capacidade de inovação e não apenas capacidade de produção, a gente vai ficar fora do jogo. Então, a lição que fica no presente, primeiro, sem capacidade produtiva industrial, como está no Fiocruz e no Butantan, os 2 juntos vão conseguir ofertar cerca de 300 milhões de doses, junto com mecanismos como o COVAX, da Organização Mundial da Saúde, neste primeiro semestre. A expectativa é que a gente consiga que o grupo prioritário esteja vacinado nesse primeiro semestre. E só para entender, Gadelha, o gargalo aí qual é? Os processos já estão andando, você falou que inclusive a produção de IFAs a gente tem condição de fazer. No segundo semestre, a produção será integrada. O Brasil produzirá IFA dentro da Fiocruz e dentro do Butantan nos acordos que estão feitos. Mas só vai poder produzir isso, Paulo, porque nesta área de vacinas a política industrial não parou. Ela continuou com o apoio da Fiocruz, do BNDES, numa articulação virtuosa que foi feita no passado entre a área social e a área industrial. Então, e aí todos os problemas que a gente está enfrentando, grande parte, primeiro é da própria organização do sistema, que a gente tem que ter confiança e credibilidade. A gente hoje sabe como enfrentar essa pandemia, distanciamento social, uso de máscara, a introdução das vacinas, a testagem, só que a gente está com um sistema fragmentado e desarticulado. Então, isso é uma coisa importante. Pela primeira vez na história, a ciência sabe como lidar com este fator natural, com a pandemia.
Segundo, nós temos uma vacina, isso é inusitado. Na gripe espanhola não havia vacina. Nós temos uma vacina, nós temos testagem. Então, avançar na articulação do sistema e, ao mesmo tempo, dizer produção nacional é essencial. É ideologia ser contra a produção nacional, ideologia de quinta categoria ser contra a produção nacional. A pandemia mostrou que quem não sabe produzir não sabe nem sequer comprar produto. Nós compramos ventiladores de péssima qualidade porque a nossa capacidade de produção é ruim. Nós estamos conseguindo importar vacinas porque a capacidade é boa. Há, então, um problema de avançar na capacidade de inovação, mas eu queria passar aqui, para quem nos escuta, uma mensagem que, primeiro, se proteja, distanciamento social, use máscara, porque isto funciona, e nos dá o tempo de avançar na estratégia de vacinação para que o Brasil possa sair da crise unindo saúde e desenvolvimento. Bom, eu queria chamar o Pedro aqui para a conversa. Um pouquinho mais para frente, eu acho que vale a pena a gente explorar em detalhes mais a questão dos biofármacos e tudo que foi feito no Brasil para a gente conseguir chegar onde a gente chegou. Mas antes de entrar nisso, eu queria ouvir um pouco o Pedro a respeito dos desafios imediatos que a gente tem, né? Um pouco na linha do que o Gadelha estava falando, né? Ou seja, a minha sensação é que a gente tem, vamos dizer assim, a faca e o queijo na mão para fazer as vacinas, como já os processos estão caminhando, mas queria ver a sua avaliação, Pedro, né, do que a gente tem hoje, para depois a gente falar um pouquinho da história, do passado, que acho que é legal para as pessoas entenderem, né? Porque o Brasil é uma potência em termos de saúde, de capacidade de produção de vacinas, de medicamentos. Inclusive, se a gente comparar com a situação brasileira nos 90, né, a gente avançou muito, absurdamente, né? Mas antes de explorar esse grande avanço do Brasil, que a maioria das pessoas, eu acho que nos ouvem não conhece, eu queria, né, te dar as boas-vindas aqui e pedir para você falar um pouquinho do diagnóstico de curtíssimo prazo. Né? Ô, Paulo, bom dia. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui falando nesse programa Missão Desenvolvimento com vocês. Tem uma coisa boa e uma dificuldade de estar na mesma live, no mesmo programa que o Carlos Gadelha, né? É porque todas as frases que eu penso em falar, ele fala antes de mim, né? Isso é um problema, mas é uma coisa boa, porque nós trabalhamos juntos, né? A gente acha que vai chegar nesse ponto daqui a pouco no programa. A gente trabalhou no mesmo tempo, talvez no período em que a política industrial no complexo da saúde tenha dado mais resultados concretos, né? E eu na ponta do BNDES, Carlos Gadelha no Ministério da Saúde, e por isso a gente tem as falas tão parecidas, porque eu ia começar, Paulo, dizendo o seguinte, uma coisa que Gadelha falou, e eu tenho aqui uma situação confortável, porque vocês dois são doutores em economia, e eu sou metido a falar de economia. Então, eu vou falar bobagem aqui, vocês me corrigem. Na verdade, a gente tem ciúmes do seu doutorado, viu? É que a gente já fez doutorado em economia, não dá para voltar atrás mais. A gente tem que aprender muito com o Pedro. Porque lá quando a gente elaborou o programa, né, do BNDES, que foi o Profarma, um dos pilares que a gente tinha na cabeça era um conceito econômico que a gente pegou emprestado do Amartya Sen, né, de um economista indiano, e em que ele falava que o conceito de medir a riqueza de um país só pelo PIB, né, é um conceito pobre, né, que você deveria tentar entender a riqueza de um país pelos graus de liberdade de seus cidadãos. E um desses graus de liberdade diz respeito à saúde, ao acesso à saúde. Então, se você mede a riqueza de um país pelos graus de liberdade e se saúde é um desses graus de liberdade, na nossa cabeça, saúde é sinônimo de desenvolvimento. Esses dois conceitos estão imbricados. Não existe aquela história de tentar correlações positivas, econometria entre investimento de saúde e desenvolvimento. Esses conceitos estão imbricados. Saúde é desenvolvimento. Então, isso é para quebrar, né? Aliás, o Amartya Sen é um dos grandes inspiradores aqui do nosso programa, né? Quando a gente pensa no Missão Desenvolvimento, quase que a gente poderia escrever Missão Amartya Sen, né? Porque eu acho que talvez entre os economistas ninguém mais do que ele tenha capturado todas essas dimensões do desenvolvimento que vão muito além da economia, né? Mas vai lá, desculpa, eu fico interrompendo, eu sou meio chato, tá? Vocês podem me interromper de volta, tá? Não, de jeito nenhum.
intenção, como você falou aqui, é um bate-papo, né? Mas isso foi importante, né? O Gadelha sabe disso, Paulo. Isso foi importante para quebrar algumas resistências que existiam dentro do BNDES quando a gente falava em saúde, né? Em fazer um programa, né? Para o apoio ao complexo, à indústria da saúde. Porque existia na cabeça de alguns, né, gestores do BNDES o conceito só de assistência, de serviços de saúde, o apoio à saúde como algo assistencial e não como algo que pudesse provocar desenvolvimento econômico, né? Que pudesse promover a abertura de postos de trabalho altamente qualificados e com correlação imediata no efeito, para efeito renda do nosso país. Bom, dito isso, eu também assim concordo em gênero, número e grau com o Gadelha de que essa pandemia ela escancarou para a gente algumas coisas, né? Uma das coisas que ela escancarou para a população toda, que é uma coisa que nós que trabalhávamos nessa área sabíamos, era a enorme fragilidade do nosso sistema de saúde. Fragilidade por quê? Por conta da nossa dependência absurda de importações. Então, a gente tem isso, sabe, Paulo? Eu e Gadelha, a gente tem isso no sangue já. A gente percebe e a gente se angustia com isso, se inquieta com isso. Porque a gente sabe que em algum momento isso vai dar um problema grande no futuro. Essa dependência absurda que nós temos das importações. Porque já tentando focar na questão da vacina, e em medicamentos a coisa também não é muito diferente, o que eu observo, né? O que eu observo é que ao longo do tempo as vacinas têm ganhado conteúdo tecnológico de forma acelerada. E que nós, aqui no Brasil, apesar de termos duas instituições fantásticas, fabulosas, reconhecidas mundialmente como Butantan e Fiocruz, a gente não consegue avançar e acompanhar essa evolução tecnológica das vacinas, né? Me veio à cabeça aquela história da rainha vermelha da Alice. Se você só correr, você não vai andar, você vai ficar parado. Você vai ficar parado. Então, tem que correr mais, porque senão o hiato, né, o gap, vai aumentar até um ponto, eu acho que foi num artigo do Gadelha, até um ponto que ele fez uma provocação que nós vamos nos perguntar, será que vale a pena continuar correndo? Será que vale a pena, então, parar, cruzar os braços e não fazer nada e comprar? A resposta para mim é óbvia, né? Não, porque nesse caso a gente tem, sabe, todos, se não todos, a gente tem grande parte dos recursos materiais, das competências tecnológicas, dos recursos humanos para isso, nessas duas instituições. Outro ponto, para terminar aqui a minha primeira intervenção, que eu acho, outro ponto fundamental aí abordado pelo Gadelha, é a questão da urgência disso tudo, né? Não adianta achar que no ano de 2022 o Brasil vai virar o ano e vai ser um grande produtor tecnológico de medicamentos e de vacinas, né? Isso, vou repetir as palavras do Gadelha, isso que está acontecendo hoje na Fiocruz, nesse processo de transferência de uma vacina de vetor viral, né? Que é uma coisa extremamente, quem é químico sabe, é extremamente complexo isso. A Fiocruz está absorvendo uma tecnologia de vetor viral, de uma vacina. Isso só é possível porque houve um conhecimento, um acúmulo de competências relacionadas à inovação na Fiocruz durante 100 anos. E no Butantan, idem também, né? Se a gente olha um pouquinho, né, para o estrangeiro, esse setor farmacêutico, essa indústria farmacêutica é uma indústria um pouco diferente da eletrônica. As empresas líderes são velhas senhoras, são empresas, na sua maioria, seculares. A Roche tem mais de 100 anos, a Bayer, onde eu trabalhei por quase 20 anos, tem 125 anos. Então, por que elas conseguem fazer uma vacina contra o SARS-CoV-2 em 11 meses?
quando a vacina mais rápida desenvolvida até então tinha sido desenvolvida em 4 anos, por conta de competências tecnológicas acumuladas por muito tempo. Então, eu até queria ouvir, vale. Desculpa te interromper, eu já te devolvo a palavra aqui. Eu tenho lido muito a respeito, que eu sou, obviamente, um interessado, mas longe de conhecer o tema como vocês conhecem, muito longe, mas o papel do investimento público que houve na própria vacina do Covid, que o Pentágono, o Departamento de Defesa americano, teria colocado muito dinheiro lá atrás, no 11 de setembro, em busca de vacinas rápidas por conta de antrax, né? E uma coisa até que me chamou a atenção, porque contando essas histórias de vacinas que vocês estão contando, tem dinheiro público colocado de governos em séculos, né? Não é nem em décadas, né? Isso daí é um acúmulo de conhecimento secular, né? E o setor de saúde, acho que é, por excelência, o que depende disso, né, Pedro? Eu só queria fazer um comentário e depois até passar a bola para o Gadelha comentar, porque apesar da pandemia ter escancarado essa fragilidade, tem uma coisa boa, quase caricata, né? Eu também me espanto com isso, sabe, Gadelha? Do meu filho falar comigo sobre IFA. Pai, o IFA chegou, o IFA não sei o quê. Quando eu me lembro que há 5, 6 anos atrás, um pouco mais, né? Uns 8, 10 anos atrás, eu tinha que explicar para o diretor do BNDES o que era IFA. Chegava uma hora que eu perdi a paciência e falava, olha, o IFA é o pozinho de pirlim-pim-pim que faz o efeito mágico do medicamento. Ah, agora eu entendi. Então é isso, o IFA é um pozinho de pirlim-pim-pim, é o que eu falo para o meu filho, né? Se bobear, ele é economista, viu? Sem querer criticar a nossa classe aqui, Gadelha, eu tenho andado meio autocrítico com o economista, viu? Bom, não vou falar não, mas só para devolver para o Gadelha, eu quero devolver para o Gadelha, levantar uma bola para ele, porque apesar do escancaramento da fragilidade, eu acho que escancara para a gente também uma grande oportunidade, sabe? A gente tem agora uma grande oportunidade, porque a gente deveria parar agora, sabe, Paulo e Gadelha, de parar de ter vergonha de falar em política industrial de novo, né? A gente teve vergonha de falar de política industrial. Eu acho que o país se apequenou com isso, perdemos chances, retrocedemos em algumas coisas que tinham sido construídas. E o que falta agora, me parece, eu não sei se o ambiente é propício a isso, mas é a área que o Gadelha conhece muito melhor do que eu, que é a área de articulação. Eu acho que falta articulação, porque os atores estão aí, né? A necessidade está aí, a demanda está escancarada na nossa frente, a necessidade, e temos Butantan, Fiocruz, enfim, eu acho que falta agora um pouco de bom senso, de articulação, para que a gente possa avançar nesse desenvolvimento brasileiro de vacinas. Mas espera aí que antes do Gadelha falar, a gente vai concluir esse primeiro bloco aqui, que foi muito legal, eu acho que trouxe muita informação para as pessoas, e eu quero abrir o segundo bloco com o Gadelha nos contando essa questão chave que o Pedro levantou da articulação hoje e no que já foi feito também, porque acho que o Gadelha talvez seja o maior conhecedor disso no Brasil. Então, vamos concluir esse primeiro bloco e já a gente volta. Bom, estamos de volta aqui no segundo bloco do nosso programa de hoje para falar sobre saúde, sobre pandemia e sobre economia, né? E o tema-chave para a gente aqui, obviamente, é a questão de articulação do público, do privado, da política industrial, do que fazer para desenvolver as capacidades do Brasil para poder atender a população, né? Eu vou começar fazendo uma crítica aos meus amigos economistas, né? Acho que uma hora eles vão até me expulsar da profissão de tanto que eu tenho criticado economista, né? Mas eu vejo muitas vezes que os economistas têm dificuldade de enxergar as outras dimensões não econômicas da coisa, né? Até é justificável, porque cada um costuma olhar o mundo a partir da sua perspectiva, né? Mas o economista ele é tão, vamos dizer assim, obcecado pela questão da eficiência que ele esquece das outras dimensões, né? Por exemplo, um avião, se ele fosse voar da maneira mais eficiente, talvez ele precisasse de uma turbina só, não de duas. Mas tem uma dimensão ali que é o avião não cair. Então eles colocam 2 turbinas, né? Aliás, o avião ele é todo cheio de redundâncias que torna ele mais ineficiente no sentido, né, de custo econômico, mas obviamente que quando a gente entra no avião, a gente quer voar no avião que não caia, não um avião que seja ultra eficiente, né? E eu acho que a questão da saúde é, por excelência, né, uma área desse tipo. Agora, a pandemia deixou isso de maneira muito clara, né? Os países
que são capazes de produzir suas vacinas e que dominam esse core tecnológico, esse ouro, né, para colocar nos termos do Gadelha, eles não estão exportando, eles estão preocupados em vacinar suas populações, em proteger suas populações, né? O comércio internacional, especialmente de bens de saúde, está longe de ser um campo neutro em que as pessoas compram e vendem, que o sistema de preços resolve. Quer dizer, só na cabeça de um economista achar que o sistema de comércio internacional é algo que vai funcionar muito bem, de maneira azeitada, para o bem do país, em relação a todas as dimensões, né, de educação, de saúde, de segurança e assim por diante, né? Então, feita essa introdução bastante crítica dos economistas, mas que eu acho que é importante para a sociedade entender o poder de estrago que os economistas têm, né? E, claro, não vou, obviamente que a gente gosta dos economistas, né, Gadelha? Eu e o Gadelha somos economistas, então a gente quer também tentar salvar um pouco a nossa profissão, mas eu acho que essa crítica é importante. Então, a partir disso, eu devolvo a palavra para o Gadelha agora, nos contar um pouco da questão da política industrial, né, que é um termo horrível de economistas, mas o Gadelha vai traduzir isso do economês para o português. Tá bem, eu vou... Antes, para fazer uma brincadeira aqui com quem está nos escutando, né? O Keynes falava que o investimento era muito importante para ser deixado só na mão do mercado. Para isso que a gente precisa de instituição como o BN10, com a visão estratégica de longo prazo e que fortalece o mercado. Eu vou brincar, o desenvolvimento é algo muito importante para a gente deixar só na mão dos economistas. Eu quero dizer que a sociedade toda tem que discutir desenvolvimento. Os economistas não são donos da verdade. Eu sou economista de graduação, mestrado, doutorado, mas eu digo, gente, vamos dialogar, não vamos pedir desculpas, porque se fala muita bobagem do ponto de vista. Então, houve uma ação recente, né, que é muito importante, onde a gente articulou a área econômica com a área social. Eu vou dar o exemplo aqui da articulação virtuosa que foi feita desde 2007, 2008, principalmente, quando o ministro Temporão assumiu o Ministério da Saúde, estava o professor Luciano Coutinho no BN10 depois, enfim. Olha que coisa interessante, o Ministério da Saúde anunciava suas prioridades, dizia, eu vou comprar vacina para HPV, eu vou comprar biofármaco, produto para câncer, para não falar o palavrão, né? Produto que hoje, né, eu tenho um irmão transplantado que ele toma um imunossupressor que foi fruto de política pública, sem o que ele não teria garantia de vida para remédio para transplante. Então, olha que coisa interessante. O Ministério da Saúde dizia, eu vou comprar. E o BN10 financiava a empresa que ia produzir. Isso é política social ou é política industrial? As duas. Então, a gente estava rompendo o paradigma, Paula. Isso eu acho que a gente tem que avançar. Não deixar a crítica do Estado e da gente pensar uma nova geração de política industrial para quem é contra a política industrial. A gente tem que borrar um pouco isso. No BN10 eu assisti bem isso. E, modestamente, eu acho que ajudei um pouquinho. O Pedro vivia me chamando lá e eu nunca faltei, né? Havia um departamento da farmacêutica. Esse virou o departamento do complexo da saúde, que envolvia, inclusive, os serviços de saúde. Hoje, se eu não trato da Covid, se eu não tenho medicamento, se eu não tenho vacina, se eu não tenho teste, se eu não tenho ventilador, mas também se eu não tenho atenção básica e se eu não tenho UTI, que é no serviço. Isso é um complexo produtivo dos mais dinâmicos do mundo. E ele quebrava essa fronteira entre o mundo social e o mundo da política industrial clássica, tradicional. A gente ia para frente. Eu digo, hoje a questão do desenvolvimento industrial é um problema de saúde pública. E a questão do desenvolvimento da saúde é uma questão de política econômica. Olha como o mundo está interligado. Então, é esse tipo de articulação. Olha que coisa interessante. Mais de 100 projetos foram feitos no país para produzir vacina, medicamento para câncer, imunossupressor, medicamento para AIDS. Muito do que a gente tem hoje, até te pediria para citar casos específicos, assim, porque para quem está ouvindo a gente, as pessoas não têm ideia de que, por exemplo, o HPV é um negócio fantástico que a gente fez aqui. Até se você puder dar, você falou de 100 projetos, mas fala meia dúzia, assim, porque eu tenho certeza que muita gente vai na farmácia e compra e não tem ideia do quanto tem ali de investimento do setor público, do BNDES,
de políticas públicas, né? Porque a pessoa acha que cai do céu o medicamento. Elas não têm ideia do trabalho, da quantidade de conhecimento que tem no medicamento. Eu vou te dar um exemplo que é arrebatador, Paulo. Até mais ainda, o HPV é vacina para o câncer do colo uterino, feita em parceria do Butantan com a Merck, e que era uma das principais causas de câncer. E quando a menina pegava muito jovem, aparecia o câncer 20, 30 anos depois. E um motivo de mortalidade imensa nas mulheres. Só rica podia tomar vacina para HPV. R$ 1.000 cada dose da vacina. A gente conseguiu avançar na produção... O Pedro levantou a mão aqui. Vai lá, Pedro. Eu queria fazer um ping-pong aí, porque eu acho que vai ficar legal, né? E essa questão que o Gadelha fala assim, de forma enfática, né? Essa questão aquece meu coração também, sabe? E eu queria dar um exemplo bacana, porque é um exemplo que as pessoas tomam todo ano e acham fantástico no Brasil, que é a vacina da gripe, feita pelo Butantan, né? Não sei se eu vou fazer um desserviço aqui, falando coisas nojentas, né? Mas essa vacina ela é feita a partir de ovo. É por isso que quem tem alergia a ovo não pode tomar a vacina da gripe. E essa vacina é feita com os ovos cheios de melindres, né? Os ovos têm que ser chocados pelas galinhas de uma forma toda controlada e chama de ovos galados. Ovo que o galo participou da história. Porque nós somos dependentes da importação desses ovos, viu? Porque são ovos muito especiais. São ovos especiais. Eu tô chocado aqui. Tá Deixa chocado. Eu só dizer que eu tô chocado. Eu jamais imaginei que a vacina da gripe que eu tomo vem de um ovo. Tô me recompondo aqui. Eu ainda tô aqui pensando se eu conto como é que é feito o negócio, mas é uma caricatura, vamos lá. Né? Entrega tudo aqui pra gente entender. Eu também aprendi, na minha ignorância, que o ovo não precisa do galo. A galinha não precisa do galo. Mas nesse caso é ovo galado. Então, são pintos de um dia, né? Brincadeiras à parte, o ovo que vai lá para o Butantan são milhões de ovos com pintinho de um dia. E assim, em português, linguagem coloquial, né? O que se faz é inocular o vírus, a cepa daquele ano, dentro do ovo, do pintinho, né? O pintinho adquire o vírus, o pintinho multiplica o vírus e depois, infelizmente, você joga aqueles ovos todos com pintinho e tudo dentro de um liquidificador gigante e, a partir daí, o processo é de você purificar até chegar na vacina. Por que eu estou lembrando isso? Porque uma parte da produção desses ovos galados vem de uma empresa, não quero citar o nome aqui, uma empresa do sul do Brasil, e que o BNDES financiou a capacitação dessa empresa, mais do que financiou, porque, estou adiantando já algo mais, a gente fazia mais do que assinar o cheque, né? A gente induzia comportamentos nas empresas que não seriam observados numa lógica puramente de mercado laissez-faire. Então, essa empresa, induzida pelo BNDES a entrar no projeto da vacina do Butantan, passou adquiriu as competências necessárias para produzir os ovos para a vacina. Então, esse é um exemplo também que as pessoas não veem, né? Deixa eu até pegar a carona no Pedro, que eu falei de importar. Na verdade, a gente importa abre o baú de história de vocês, vocês têm um baú de história. A gente importa as matrizes, né? Ou seja, a gente nem o ouro tecnológico do ovo, a gente ainda tem que avançar, né? Mas o que é importante do que o Pedro está falando, que é o desdobramento, você imagine, espectador, né? Quem nos escuta, né? Se o Butantan não tivesse vacinado 80 milhões de pessoas para a gripe no ano passado, para a gripe comum, nós estaríamos numa verdadeira barbárie sanitária. Pessoas com gripe comum, com sintomas semelhantes, não sabendo distinguir, eu diria o seguinte, nós estaríamos numa situação de caos absoluto social muito superior. E isso se deve à produção nacional. Olha que coisa, né? Você conseguiu fazer o HPV
mas só fez o HPV porque sabia produzir vacina para gripe com base nesses ovos que o Pedro está mencionando. E só podemos o Butantan na Covid, está na Covid, porque sabia produzir vacina para gripe. Então, eu costumo dizer que desenvolvimento industrial virou problema de saúde pública, né? Como eu mencionei aqui. E aí, eu acho que é muito importante, olha que coisa que vai para as vacinas são produzidas ao menor preço do mundo e dão rentabilidade para as empresas. Porque você troca pequena escala com alto valor por grande escala e menor valor. A vacina para HPV está sendo comprada por 1/10 do valor que apenas as meninas ricas podiam tomar vacina para HPV. 1/10 do valor. A vacina para gripe, Pedro, nem sei se você soube disso. A gente, por ter viabilizado a produção pelo Butantan, quase que fomos expulsos do serviço público. Porque tinha que ser contrato e não convênio, ao menor preço do mundo. Então, a gente tem que ter uma burocracia, um Estado empreendedor, usando aí a palavra da Mariana Mazzucato. Essa vacina para a Covid da Fiocruz, nós compramos o futuro. Nós fizemos a encomenda tecnológica em julho do ano passado. Podia dar errado, deu certo, graças a Deus. Aliás, é um sucesso a vacina da AstraZeneca, Oxford, foi agora aceita pela Alemanha, pela França, todas as faixas etárias. A Inglaterra está dando a volta no seu programa porque teve empresa nacional e agora a gente vai poder avançar nisso. Mas imagina se a Fiocruz não tivesse comprado o futuro. E o órgão de controle lá na frente a um gestor público honesto e inovador, poderia querer prender o gestor. Por quê? A vacina para a AIDS não deu certo. Isso faz parte da incerteza e da inovação. E aí, então, acho que isso é muito importante. Gestores que tenham coragem de assumir o risco e incerteza. Mas não é o gestor ter coragem, porque é a sua família que está em risco, é a sua honestidade que está sendo questionada. A gente tem que criar um ambiente em que o Estado e o gestor honesto seja respeitado e que ele possa exercer a sua criatividade e a sua inovação. Não existe mercado inovador sem Estado inovador. Eu estava participando de um debate, Pedro, onde uma pessoa da área farmacêutica levantou a mão e falou: não, só o setor privado que produz vacina. Por exemplo, a da AstraZeneca e tal. Falei, você está esquecendo uma coisa, como é que chama essa vacina mesmo? Repete aí o nome. Tem a palavra Oxford. Oxford é setor privado? Qual é a outra palavra para o Brasil? Fiocruz. Fiocruz. Fiocruz é setor privado? E, ao mesmo tempo, é em parceria com a AstraZeneca, é em parceria com fornecedores da cadeia produtiva de frascos, vacinas, etc. e tal. Então, tirar um pouco essa visão tosca, desculpe dizer assim, mas acho que, olha, sem Estado inovador e sem empresários inovadores, nós não vamos superar o desafio do futuro. Não, perfeito. E até eu quero já passar de volta a palavra para o Pedro, mas essa questão que você levantou, Gadelha, é fundamental, porque a tomada de risco no setor público ela é muito distinta da tomada de risco do setor privado. O setor privado, ele trabalha ali num ambiente de maximização de lucro, mas fundamentalmente olhando o curto prazo, né? O setor privado não tem a preocupação de se vai surgir uma grande pandemia ou questões sanitárias que podem sair do controle. Não é da preocupação de uma empresa, isso é natural, isso não é maldade da empresa, né? A empresa se preocupa com questões outras que o setor público se preocupa, né? Então, esse exemplo da pandemia, ele é dramático, foi a coisa mais dramática que aconteceu com a gente, mas ele tem esse lado de deixar muito claro o que vocês estão falando. Por exemplo, Paulo, e aí eu vou querer ouvir aqui o meu amigo Pedro, mas o setor privado todo só estava investindo em câncer, porque dava mais lucratividade. Não havia um alto investimento na questão das pandemias, da prevenção, das vacinas, apesar de já haver um investimento significativo, mas não. A vacina era o 5º mercado farmacêutico, vai se tornar o 2º ou até o 1º mercado farmacêutico. O mercado privado vai mergulhar de cabeça. Agora ele vai de cabeça. Agora vai. Mas quem não abandonou o barco? Foi a Fiocruz, foi o Butantan, foi Oxford. Exato. Tá? Foi o imigrante que está por trás da vacina da Pfizer, que estava no sistema de ciência e tecnologia da alemã. Enfim, então eu acho que a gente não ficar com a visão limitada, porque na hora do que a gente precisar, a gente vai precisar de um Estado que tenha capacidade de tomar decisão sobre o futuro e, ao mesmo tempo, de retomar um horizonte de longo prazo para o setor privado investir em inovação, que é o que o Pedro tanto se esforçou
quando teve no BNDES à frente do departamento eu falo isso com maior satisfação, do departamento do Complexo da Saúde que ele criou. Conta pra gente, Pedro, como é que foi essa sua passagem fantástica por lá? De novo, né? Falar do lado do Gadelha é muito fácil, né? Porque a gente só pôde transformar aumentar o escopo nosso de trabalho de departamento farmacêutico para departamento do Complexo Industrial da Saúde por conta desse conceito, e aí você me permite usar a palavra, eu sei que não é adequada, esse conceito que o Gadelha popularizou, né? Não é um conceito, para quem não é economista, não é um conceito simples, que é o conceito de complexo industrial da saúde, né? Então, o Gadelha botou as caixinhas nos seus lugares, fez uma figurinha bacana e quase que isso virou um mantra em todas as palestras, em todas as vezes que eu vi o Gadelha falar, e acabou internalizando dentro de corações e mentes, né, na época, o complexo do que era o conceito do que era o complexo industrial da saúde, né? Na sua vertente de base química e biológica, na sua vertente de base eletrônica, né? Então, aquilo fez com que a gente no BNDES pudesse falar, olha, esse departamento aqui vai coordenar as ações do BNDES não só na indústria farmacêutica, como mais no complexo industrial da saúde como um todo. É daí, né, que vem o Profarma, né, Pedro? É daí que vem o Profarma. Ô Paulo, eu tenho um medo danado de você me deixar falar sobre Profarma, tá? Porque da última vez que alguém me provocou, eu acabei falando mais de 1 hora sobre isso. Não, faz o seguinte, dá uma palhinha aqui pra gente, mas você vai voltar aqui no programa junto com o Gadelha, que a gente precisa de umas 10 horas para explorar todos esses temas. A gente já tá meio que chegando aqui no final, mas eu queria te pedir uma palhinha do Profarma e pra gente não sair daqui sem ouvir de Profarma, porque eu acho que é fundamental, né? Não, deixa. O Profarma é interessante, e eu vou falar assim, muito curto, talvez 5 minutos, só porque eu acho que a gente pode repetir algumas. A gente pode usar algumas bases conceituais do Profarma para o segmento de vacinas. Porque se a gente tem um gol não marcado, ou pelo menos 2 gols não marcados naquela época de BNDES, talvez esses gols não marcados tenham sido no avanço da produção de IFAs no Brasil e no avanço da produção de vacinas no Brasil, né? Eu falo pelo lado do BNDES ter contribuído ou não ter contribuído como deveria, ou com o potencial que teria para o desenvolvimento de IFAs e o desenvolvimento de vacinas. Eu vou botar o outro fone aqui, que agora quem está com eco sou eu. Mas o que nós pensamos lá, Paulo, o Gadelha conhece muito bem, foi fazer primeiro um diagnóstico do que era a indústria farmacêutica no Brasil. Então, todo mundo batia no peito para dizer, olha, essa é uma indústria baseada em ciência, né? Utilizando aí uma tipologia bastante conhecida pelos economistas, e essa é uma indústria baseada em ciência e, portanto, tem características X, Y e Z. Mas o interessante foi diagnosticar com uma certa coragem que no Brasil essa indústria não era baseada em ciência. A gente tinha uma indústria farmacêutica no Brasil onde os atores, fossem eles nacionais ou fossem eles estrangeiros, eles privilegiavam as suas atividades comerciais. Com pouquíssimas e honrosas exceções, existiam algumas inserções em P&D, em pesquisa e desenvolvimento. Mas, basicamente, a gente tinha aqui uma indústria baseada em cópias. E me perdoe aqui falar de uma forma assim tão crua, né? Antes da lei dos genéricos, cópias que não tinham referência técnica nenhuma, né?
cópias cuja garantia era a própria empresa que estava fabricando, dizendo, olha... La garantia soy yo. La garantia soy yo, né? E alguns chegavam a afirmar, não, mas a minha cópia não é igual ao original, mas é melhor do que o original. Enfim, mas a lei dos genéricos, ali na virada do século, né? Na virada do século XX para o XXI, a lei do genérico deu uma organizada nisso. Mas o que o Profarma fez foi fazer esse diagnóstico. Olha, a nossa indústria farmacêutica não é uma indústria baseada em ciência, deveria ser. Desse jeito a gente tem uma fragilidade. Como é que a gente pode andar dentro de um trilho de trajetória tecnológica com essa indústria? Como é que o BNDES poderia induzir movimentos dos atores dessa indústria de forma a andar numa trajetória tecnológica? E sempre entendendo, né, que a inovação não adianta o empresário acordar de bom humor e de boa vontade num dia de manhã e dizer, olha, daqui para diante eu vou ser inovador. Né? Não é assim, apesar de muitos falarem naquela época dessa forma. Né? A inovação é um processo árduo de acumulação de competências. Então a gente entendeu isso, sabe, Paulo? Gadelha acompanhou esse processo, a gente entendeu isso, que a gente deveria andar devagar. E talvez, assim, o ovo de Colombo que foi colocado na mesa foi criar um subprograma dentro do Profarma, isso foi inovador dentro do BNDES, um subprograma de inovação. Chamava subprograma Profarma PDI, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Porque hoje é muito fácil falar de inovação. Essa palavra inovação, todo mundo fala sobre ela, todo mundo fala, ok, eu vou perguntar a 10 pessoas diferentes o que é inovação, eu vou ouvir 10 respostas diferentes. Mas, bem ou mal, todo mundo entende o que é inovação. Naquela época, a palavra não era conhecida fora da indústria farmacêutica, mas, né? Pedro, ou da indústria eletrônica. Pedro, é que teve uma outra inovação do Profarma que para quem é da Fiocruz como eu, foi ainda mais disruptiva. Se você for ler o objetivo do Profarma, o primeiro ou segundo objetivo é reduzir a vulnerabilidade do Sistema Único de Saúde. Pela primeira vez, o Banco de Desenvolvimento do Brasil coloca em sua área econômica, e não na sua área compensatória, do social e tal, em sua área econômica, o atendimento de uma missão social ligada ao SUS. Se a gente tivesse isso numa escala muito superior, o Brasil estaria muito mais preparado para enfrentar a Covid. Então, olha, 2 características que eu queria, até com o olhar externo, para poder falar melhor ainda, né, ressaltar como foi disruptivo esse movimento do BN10, incorporando o social, e do lado de cada saúde, incorporando o econômico, né? Na verdade, o BN10 ele deu uma lição para todo o banco, não é apenas para a saúde, de que o objetivo único de um programa de desenvolvimento industrial e tecnológico era o bem-estar da população, se reconciliando com o próprio Amartya Sen. Né? Então, é só para destacar que é inovação e bem-estar ao mesmo tempo, né, Pedro? É isso. Deixa eu falar, essa conversa está fantástica aqui, está me dando uma agonia, porque a gente está chegando no final, mas eu já quero que vocês assumam o compromisso aqui publicamente que vocês vão voltar no programa, né? E já, assim, infelizmente a gente vai ter que encerrar daqui a pouco. Então, eu queria pedir para vocês, se vocês pudessem fazer algumas considerações finais, começando pelo Pedro depois, para concluir, a gente vai te devolver a palavra, Pedro, e depois a gente passa para o Gadelha, mas eu queria que vocês abrissem falando que vocês vão se comprometer a voltar aqui. Tem uma frase que a gente tem que falar, né? Já digo que a gente vai falar. Não, com certeza, é sempre um grande prazer falar sobre isso, né? Contribuir de alguma forma. Como consideração final, Paulo, eu queria fazer o link, né? Porque, para concluir, né, uma outra coisa interessante, talvez no meu ponto de vista, o mais interessante do Profarma, é que a gente usou esse subprograma de inovação para financiar medicamentos genéricos, o desenvolvimento de medicamentos genéricos. E aí, a cacetada foi geral em cima da gente, porque esse subprograma era, de fato, subsidiado, né? E a cacetada foi geral em cima da gente.
Só que, o que nós fizemos? Nós usamos o conceito de inovação ao nível da firma, inovação ao nível da empresa, porque era necessário, já olhando para o futuro, se eu quisesse desenvolver, ter a pretensão de ter uma indústria inovadora de fato no Brasil, era necessário incorporar a competência de bioequivalência dentro das empresas, que elas não tinham. Então, naquele momento... A competência de bioequivalência, desculpa a minha pergunta de ignorante, Pedro. Bioequivalência é você ter a capacidade de fazer um produto que seja igual a um produto de referência, e esse produto, você não demonstra isso só na bancada do laboratório, você faz com que pacientes tomem esse produto e um grupo de teste tome o produto de referência, e o comportamento do produto dentro do corpo humano tem que ser estatisticamente igual ao produto de referência. Seus metabólitos, tudo tem que ser estatisticamente igual ao de referência. Isso não era trivial, não era possível fazer na época. Então nós subsidiamos isso. E aí o segundo grande truque, né, foi que por volta de 2008, 2009, quando o BNDES percebeu que essa competência estava, de fato, internalizada dentro das empresas, o BNDES falou, agora chega, né? Agora chega, vamos sair da zona de conforto de novo. Então, inovação para a gente agora passa a ser inovação incremental. Ou seja, não é inovação disruptiva, mas inovação onde você melhora através de modificações na molécula do IFA, você melhora, diminui os efeitos colaterais ou melhora a eficácia do produto, enfim. E aí a gente partiu para a inovação incremental. Então, Paulo, essa ponte conceitual pode ser usada, na minha visão, também agora para o segmento de vacinas. O que a gente precisa para tentar diminuir esse ato, né? Esse ato entre o conhecimento tecnológico de produção de vacinas existentes, principalmente, né, em Butantan e em Fiocruz, em relação às vacinas que são desenvolvidas, as modernas vacinas, digamos assim, desenvolvidas planeta fora. Então, eu acho que a gente precisa desse desafio, né, de ousar. Não dá para ficar parado, né? Eu respondo à provocação que o Gadelha fez num artigo, onde ele coloca 3 alternativas: ficar parado, continuar do jeito que está, ou ousar e ganhar em competência tecnológica e correr mais para tentar a gente chegar, né, na possibilidade de produção das modernas vacinas, com alto conteúdo tecnológico. Para o Gadelha concluir o nosso programa, que está fantástico, eu queria só registrar minha admiração aqui pelo economista que você é, Pedro. Assim, pudéssemos nós ter mais economistas como você, porque a descrição dos estágios de inovação tecnológica que você fez, do passo a passo, assim, revela que você também tem um doutorado em economia. Então, só registrar aqui a minha admiração. Mas, obrigado. Gadelha, a palavra final desse programa é sua. Eu falei que a gente não pode ouvir só os economistas de carteirinha, né? Até no cenário que o Pedro falou, eu fiz no meu primeiro artigo, no borrador ainda, ficar parado era morreremos. Aí o pessoal ficou muito impressionado, eu coloquei ficaremos estagnados, né? Dei uma suavizada. Mas hoje eu reforçaria aquela visão, se ficarmos parados no mundo da inovação em saúde, o Brasil vai ter que dar saúde à sua população quando vender soja, quando o preço da soja cair, a população fica sem saúde. Tá? Então, e aí o Pedro me falou do pó de Pirlim-Pim-Pim para explicar o IFA, e eu vou dizer aqui uma coisa, que aí eu também vou tentar aqui para nosso ouvinte aqui, a gente não separar a política industrial e da base produtiva da política de inovação. A política da inovação não é a política da ciência, ela está ligada à política industrial. E aí eu vou dizer o seguinte, tem que ter músculo e tem que ter cérebro. Sem músculo, o cérebro não funciona. A gente só pode ser inovador porque a gente tem musculatura industrial e a gente está perdendo essa musculatura industrial. 95% do pó de Pirlim-Pim-Pim está sendo importado para a saúde. Então a gente tem que ter... Não vamos cair nesta esparrela de só apoiar a inovação radical, só apoiar startup, só apoiar fronteira. A gente tem que ter musculatura produtiva.
Se não tivesse musculatura produtiva na Fiocruz, no Butantan, nas empresas privadas que estão articuladas, empresas que entraram na biotecnologia para câncer, como empresas privadas nacionais que estão em São Paulo, estão no Rio, estão no Nordeste, a gente hoje estava fora, nossa população não ia ter tratamento para câncer e para transplante. Então, cérebro e músculo, política industrial e política de inovação juntas, né? Isso é fundamental a gente marcar. A outra coisa para terminar, Paulo, não achem que eu estou exagerando. Se no século XX a gente falava o petróleo é nosso, o aço, o mantra para o século XXI é a saúde é nossa. A saúde ela carrega a quarta revolução tecnológica, 35% da inovação. Um assessor do presidente Obama falava, um economista que não entender da saúde não vai entender 40% do PIB mais dinâmico do futuro. Então, hoje, a gente colocar essa dependência... O Brasil tem todas as peças do quebra-cabeça. Tem ainda uma base produtiva de serviços também e de indústria. Tem ciência e tecnologia, tem órgãos e instituições como o BNDES e a Fundação Oswaldo Cruz. A gente precisa montar esse quebra-cabeça e triplicar a aposta para o rumo da inovação e do bem-estar, né? Eu acho que unir o social ao econômico, eu brinco com os colegas do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, tem que manter o econômico e o social, mas juntos, não o social como política compensatória, o social como parte da estratégia de desenvolvimento econômico. Então é isso, gente. Eu acho que a saúde é nossa, a produção nacional é essencial para a população ter direito à vida e não é mais uma discussão apenas de especialista em política industrial e de economista. Quem está preocupado com a vida, em ter vacina, ter medicamento para quando tiver um problema, como tiver câncer na família, quando tiver um problema de transplante, quando tiver um problema de alguém que adquiriu a AIDS, quando tiver algum problema de gripe, né, de gripe que mata muita gente, pensem, produção nacional, tecnologia nacional é fundamental. Vocês podem não saber, mas quem toma vacina, quem participa de programa de transplante, quem participa de programa de tratamento para AIDS, tem produção e tecnologia nacional dentro de você. Sem isso, você estaria perdido e a gente tem que estar forte para avançar para a inovação, para não reproduzir essa situação dramática que a gente está vivendo na pandemia da Covid. Um enorme prazer estar aqui e espero que essa conversa continue cada vez mais. Muito obrigado. Gadelha, muito obrigado. Carlos Gadelha, Pedro Palmeira são dois gigantes do conhecimento do setor, tanto em termos práticos, que viveram isso e conhecem muito sobre isso, estudaram o tema praticamente a vida toda e têm uma vida dedicada ao trabalho, né, nessa área, em várias, né, funções e com vários papéis, né? Então, realmente agradecer demais a presença de vocês aqui. Já fiz não foi nem a convocação, foi a intimação. Vocês não falaram publicamente, mas eu vou ficar cobrando vocês. Aceito. Vocês vão... Aceito também. Boa, agora ficou registrado em áudio aqui, que é a assinatura do futuro. Tenho certeza que todos devem ter gostado muito, né? Foi uma aula incrível, né, que vocês deram aqui pra gente hoje. E concluir então, né, dizer que o nosso programa, a Missão de Desenvolvimento, é uma realização da FBNDES, né, da Associação de Funcionários do BNDES. Ela vai ao ar toda semana, às quartas-feiras, em todas as plataformas digitais. E vocês podem acessar todos os programas no nosso site, que é o www.missãodesenvolvimento.com. Quem quiser também enviar perguntas, ideias, sugestões para os programas futuros, pode nos mandar uma mensagem no e-mail podcast@missãodesenvolvimento.com. Realmente foi um enorme prazer, uma grande honra para a gente ter o Carlos Gadelha e o Pedro Palmeira aqui, porque eu acho que ninguém melhor do que eles para mostrar como a questão da saúde é uma questão de missão mesmo, uma missão da sociedade brasileira, né, que envolve muito mais do que só mercado, empresas, Estado, é um problema realmente do país. Então, obrigado a todos e até a próxima.